Meninos e meninas, espero que estejam todos muito bem. Dando sequência a respeito da nossa matéria América pré-colombiana, nós já falamos a respeito dos povos maias, agora nós vamos conhecer a respeito dos incas, ok? Então olha só, os incas, uma civilização indiana que se formou na cidade de Cusco a partir do século XV, beleza? Segundo os historiadores, essa região ela já havia sido habitada por outros povos pré-colombianos, portanto, antes dos incas chegarem ali, essa região já tinha sido habitada. Possivelmente os incas chegaram, né, devido à força deles aí, a estratégia, a organização de guerra, eles expulsaram os povos que estavam ali anteriormente a eles e fixaram-se ali nesse território, ok? Lembrar que essa localização exata aí dos povos incas é onde atualmente está o Peru, certo? E aí, olha só, vamos ver algumas características então a respeito. De acordo com as informações históricas, né, existentes relacionadas aos povos incas, eles teriam se deslocado para a região vindos então, conforme eu disse aí, ó, do Peru, tá certo? O Império Inca ele era conhecido como o Império das Quatro Direções. Por quê? Porque era um império muito vasto, muito grande. Então, quatro direções, né? Se a gente for pensar aí numa direção geográfica, norte, sul, leste, oeste. Então, o Império Inca, muito extenso. Então, eles se autodenominavam Império das quatro direções. E eles tinham orgulho de dizer isso para dizer que eles eram poderosos. Vale destacar esse fato. A partir de 1438, inicia-se a invasão aos povos vizinhos. O que eles vão fazer? Não satisfeitos aí de ter esse tamanho enorme, né, de terem essa extensão, eles resolveram vamos invadir nossos povos vizinhos aí através da força, nós vamos ganhar de todo mundo, vão expulsar as pessoas dali, vão tomar conta desses lugares. Foi assim que eles fizeram. E aí olha só qual foi a estratégia que eles fizeram. Olha só, eles impunham impostos sobre os povos conquistados. Então, para ilustrar um exemplo, suponhamos que nossa cidade, Lima Duarte, resolve atacar o Olari. E aí ganha nessa guerra, nessa disputa. O que vai acontecer? O povo olariense vai passar a pertencer a Lima Duarte. E aí nós vamos falar para o povo de Olaria, vocês vão pagar impostos para a gente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era assim que os incas faziam. Certo? Olha só. Eles integravam essas regiões com a construção de estradas. Então, quando eu falei a respeito dos maias, eu disse para vocês que os espanhóis ficaram impressionados de ver as pirâmides com escadaria dos povos maias. Ficaram impressionados também, os mesmos povos conquistadores espanhóis, com as estradas, com a perfeição que foram construídas as estradas dos incas. Por quê, gente? Porque olha só, as estradas... até hoje, né, Machu Picchu é muito visitada. Então, para chegar lá, são estradas assim que vão rodeando. O acesso é muito difícil, não é tão simples. E eles conseguiram facilitar isso com perfeição. Então, essa arquitetura assustou muito os espanhóis. Então, olha só, os maias eles se destacaram pelas construções, né, das pirâmides com escadaria. Os incas vão se destacar por conta dessas estradas que serviam para interligar, né, fazer o contato deles com outros povos, que facilitou na questão econômica, né, na riqueza dessa grande civilização através do comércio, ok? Aí olha só, nesse período houve uma migração compulsória. O que quer dizer isso? Migração compulsória. Compulsória é quando alguém obriga a outra pessoa a fazer algo, por livre e espontânea pressão. Então eles pressionam. Os incas, eles eram obrigados pelo imperador a se deslocar para as regiões conquistadas, espalhando a cultura inca. Então, conforme eu disse, por exemplo, Lima Duarte vai conquistar Olaria, Pedro Teixeira, e aí suponhamos que fosse nessa época, né? E aí o imperador daqui falava assim, agora vocês vão para lá, vão viver lá, vão espalhar a nossa cultura, né? Uma coisa compulsória. Mas eu não quero ir. Você não tem que querer. Eu estou mandando, você vai e ponto, acabou. É assim que o imperador fazia. Olha só, gente. A grande quantidade de povos conquistados, né, aí demonstrando o poder
de organização bélica, né, questão de guerra dos Incas, fez do Império Inca um império multicultural, com uma cultura muito vasta, né, porque eles conquistaram aí vários povos, perfeito? Prestemos atenção. Estima-se que existem pelo menos, né, no mínimo, 30 dialetos diferentes no Império Inca. Olha só, olha que vastidão cultural. Então estima-se que no mínimo 30 dialetos diferentes vão existir no Império Inca. A economia deles, assim como os maias, era voltada para a agricultura. Os maias nós vimos que o que eles mais cultivavam ali era o milho. Os principais itens produzidos pelos incas eram pimenta, milho, batata, feijão, algodão, tá? Era o que eles produziam no maior número. Eles também domesticavam animais, as ilhamas e as alpacas. Tá? O Ailu, o que significa isso? Ailu é uma unidade social formada por diversas famílias com o intuito, com a finalidade de produzir e, a partir dessa produção, né, eles vão primeiro garantir a sobrevivência e depois eles vão pagar impostos. Então, olha só, era como se fosse uma associação, uma união ali entre os povos. Então, eles produzem esses bens que eu disse, né, primeiro para subsistência, e parte do que eles produziam era devidamente pago através dos impostos cobrados. Bom, falei já ali atrás, volto a retomar, destaque especial para a arquitetura, né, construção de inúmeras estradas e de pontes também. As estradas foram importantes para o desenvolvimento comercial, uma vez que elas interligavam o Império Inca com outros povos. Então, muito importante aí as estradas, né? A gente sabe que as estradas, elas diminuem distâncias, né? Então, foram importantes à época aí. A cidade mais importante do Império Inca foi Machu Picchu, eu já mencionei, muito visitada até hoje, atualmente, visitam-se, né? As pessoas vão muito lá em Machu Picchu. Dizem que tem que ter um fôlego muito grande para isso. Machu Picchu servia como centro de observação astronômica, então as pessoas utilizavam ali, devido à altitude, né, do local, para estudar os outros planetas, estudar aí o céu. Também era casa dos imperadores, casa de verão, tá? Casa dos imperadores ali, os imperadores iam para lá para, né, descansar, além de ser um centro religioso importante. Lembrar que os incas, assim como os maias, eles eram politeístas, portanto eles tinham a crença em vários deuses. O Império Inca, ele assim como o Império Maia, vai entrar em decadência no século XVI, consequência de uma guerra civil, né, entre eles ali, pelo domínio de poder, como foi também o Império Maia, nós vimos, uma guerra civil, né, por conta de um conflito entre as cidades e estados. E também, claro, que o Império Inca ele vai entrar em decadência devido à chegada dos espanhóis, também no século XVI, que eles vão chegar e vão conquistar esse território Inca. Aí olha só, nós temos aí uma imagem das ruínas de Machu Picchu, olha aí, ó. Vejam que grandes fortificações que resistem ao tempo, né? Então aí é uma terra entre montanhas, ok? Nós temos aí, ó, mais uma imagem, vejam aí as pontes que eu disse à época, ó, as fortificações, né? Olha aí como que eram, para a época, como que era bem feito. Isso causou uma impressão muito grande nos espanhóis, a organização desses povos. Tem uma lhamazinha aí, bonitinha. Um animalzinho bonito, que eles criavam à época, ok? Olha aí, ó. A prática da agricultura, estão aí volvendo, trabalhando a terra, né? Vejam ali no fundo, ó, a água para irrigar o solo, a terra. Então, assim como os maias, uma civilização bastante interessante. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês alguns erros ortográficos, algumas palavrinhas aí com as letrinhas trocadas, tá bom? Mas eu tenho certeza que todo mundo compreendeu, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para sanar essas dúvidas. Espero que tenham entendido. Um grande abraço. Uma dica que eu dou é para vocês irem fazendo aí um paralelo entre as principais características dos povos maias, dos incas, né? E nós vamos ver na sequência a respeito dos astecas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.